Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Sou um Jovem Adventista. Aqui contaremos histórias de personagens bíblicos que marcaram gerações. Eu sou Dayana Becker e vou contar a história de Dalila. Aproveita para nos seguir no Instagram, @adventistasou. Desde criança, na escola sabatina ou na escola dominical, ouvimos sobre a história de Sansão e Dalila. Sansão do cabelão, dedicado a Deus, se encanta por uma mulher que não é serva do Deus Altíssimo, se apaixona por ela, casa com ela e é atraído por ela. Dalila é descrita como uma bela, sedutora e manipuladora mulher. E Sansão, um rapaz que se levou pelos encantos, como se não tivesse poder de escolha. Sansão, um rapaz enganado. Dalila, uma verdadeira vilã da Disney. Essa é a única versão da história? Ouso dizer que não é nem a história verdadeira. A Bíblia nos traz algumas informações. Poucas, mas informações. Vamos ler Juízes 16:4 para a gente entender um pouquinho sobre isso. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. O versículo 5 diz: os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. A partir desses versos, podemos afirmar que a Bíblia não fala que ela era uma prostituta, como alguns dizem. Tampouco menciona essa beleza estonteante que é dita por outros. A Bíblia nos leva a crer que Dalila era uma filisteia. Não fala que Dalila seduziu Sansão. Na verdade, ela fala outra coisa. Ela fala que foi Sansão que se apaixonou por Dalila. Aparentemente, ela tinha uma boa relação com os líderes filisteus. Ela é interpelada por eles para induzir Sansão a contar o segredo de sua força. Dalila não refuta a proposta e ainda aceita receber um pagamento. O que nos leva à próxima pergunta. Por que Dalila aceitou participar dessa armadilha? Uma resposta possível. Dalila se interessou pelo pagamento e não se importou em trair Sansão. Faz bastante sentido pra mim, faz sentido pra vocês também? Mas questiono uma coisa. Dalila tinha a opção de dar não como resposta? Se os líderes chegassem e perguntassem pra Dalila: Dalila, pode nos ajudar? E ela olha e diz: não quero. Existia essa possibilidade? Para refletir sobre as possibilidades, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Sansão, o grandão do cabelão aquele, ele não se interessava por mulheres do povo dele. Não tinha interesse nenhum. Ele vê uma filisteia e diz que quer ela como esposa. Os pais perguntam: mas não tem ninguém do nosso povo? Ele diz: eu quero essa. Na festa de casamento, ao invés de seu Sansão aproveitar com os convidados, com a família e com a noiva, Sansão se ocupa em fazer apostas com os filisteus. Quando os filisteus não conseguem solucionar o enigma proposto por Sansão, eles vão até a sua noiva, que seria sua esposa, e ameaçam ela. Dizem que vão matar ela e sua família se ela não descobrir com Sansão a resposta do enigma. A esposa, encurralada, insiste com Sansão até que ela consegue a resposta e a entrega aos filisteus. Sansão perde a aposta. E para cumprir o acordo que ele tinha feito, ele mata 30 homens para pegar as suas vestes e entregar aos que desvendaram o enigma. Detalhe, tudo isso durante a festa de casamento. Enfurecido, Sansão volta para casa de seu pai e deixa lá a esposa. Abandona a esposa. Quando ele retorna para ver a esposa, a mulher, ele descobre que ela foi dada em casamento para outro. Nosso amigo Sansão ficou enfurecido novamente. E aí Sansão tem uma ideia genial, porque se tem uma coisa que Sansão tem, é boas ideias. Ele pega 300 raposas, amarra elas em dupla, coloca uma tocha na cauda delas, ele taca fogo na tocha e solta as raposas no meio da plantação dos filisteus. Quando ele faz isso, é o período de colheita do trigo. Com a atitude de Sansão, ele causa a destruição de todo o cereal, de toda a oliva e de toda a vinha do povo filisteu. Quando os filisteus descobrem quem foi o responsável, eles queimam a mulher e o pai dela. Sim, aquela que seria a esposa de Sansão e o pai dela. E Sansão é o responsável por isso. História simples pra gente considerar como secreta, não é mesmo? Será que essa história não se espalhou por toda a região? Partindo do pressuposto que Dalila era filisteia e que ela sabia que por 40 anos o povo dela estava em guerra com o povo de Sansão. E o que Sansão era capaz de fazer, e o que os líderes filisteus também eram capazes de fazer, quais eram as alternativas de Dalila? O que ela poderia fazer? Quais eram as respostas possíveis? Ela poderia escolher Sansão
Isso poderia ser uma alternativa. Ela sabia como ele tratou a primeira esposa? Ela tinha como confiar em Sansão? A outra opção dela era fazer o que os líderes filisteus determinaram, e foi o que ela fez. Sansão foi enganado por Dalila? Sim e não, é o que eu diria. Na primeira vez, sim, acredito que ele foi enganado. Mas a partir da segunda vez, ele não sabia das intenções de Dalila? Dalila tentou por 4 vezes descobrir os segredos de Sansão. Toda vez ele contava uma história, ela ia lá e agia exatamente como Sansão dizia. Então ele sabia que toda vez que ele contava, Dalila ia fazer exatamente o que ele tinha dito. Mas na 4ª vez ele contou. E aí, a gente sabe o que aconteceu com Sansão. Dalila errou ao participar da conspiração contra a vida de alguém? Errou, com certeza. Mas não foi ela quem frustrou os planos do povo hebreu. Dalila nos traz algumas lições, dentre elas: parar de tratar homens adultos como crianças que não têm condição nem discernimento, enquanto as mulheres são sempre as culpadas por uma suposta beleza e poder de sedução. Também podemos perceber que devemos ser semente frutífera. Dalila teve a oportunidade de conhecer a Deus nesse relacionamento que ela teve com Sansão? A minha resposta é não. Sansão estava ocupado demais com seus interesses pessoais que acabou não apresentando Deus para Dalila. Ela não teve a oportunidade de conhecer Deus através de Sansão. Isso faz com que a gente reflita sobre algumas coisas, sobre as nossas ações, nossas atitudes. Porque as nossas atitudes dizem muito mais do que os nossos títulos. Outra coisa que faz refletir: hoje, os Sansões estão sendo protegidos e as Dalilas crucificadas. Isso foi naquela época e isso é na nossa época também. Que a gente possa refletir sobre a história de Dalila para que possamos viver com amor. Para que a gente que conhece Cristo, que conhece Deus, possa, através das nossas atitudes, através dos nossos tratamentos, através das nossas escolhas, a gente possa apresentar Deus, o amor de Deus, para aquelas pessoas que são diferentes de nós em escolhas, em atitudes, em pensamentos, para que todas e todos possam conhecer o amor de Cristo. Você também pode nos avaliar em todas as plataformas digitais e compartilhar com suas amigas e amigos. Assim, crescemos e nos tornamos juntos uma grande família. Sou o Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Siga-nos e compartilhe. Beijos e até o próximo episódio.